Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Capítulo 41. Você é de Deus. Você é de Deus. Esse é o crente. Ao falar de outro grupo de pessoas, ele diz: eles são do mundo, portanto, falam como se fossem do mundo. Mas nós somos de Deus. Se alguém não nascer de cima, do Espírito, da palavra, não pode entrar no reino de Deus. Recebemos a natureza, a vida e a capacidade de Deus. Junto com a natureza de Deus, recebemos suas características. Se tivermos comunhão com Ele, iremos adquirir os hábitos de Deus que vemos em Jesus em sua capacidade terrena. Aprendemos a linguagem do céu, de modo que a palavra se torna parte de nós, à medida que ela entra em contato conosco. 1 João 4,4 Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram? Demorem-se nesta expressão, e os venceram. A obra foi realizada. Quando Jesus venceu o adversário, você estava com ele. Essa vitória foi sua. Agora ele está nos dizendo que somos vencedores. 1 João 2,14 Eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eles o venceram naqueles dias, pela palavra que vivia neles. A palavra é a voz de Deus, Deus falando a nós, é uma parte dele. É Deus em nós que venceu o maligno. As forças que se arregimentaram contra nós foram subjugadas, aprisionadas. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Essa palavra é o Logos, a palavra de Deus. Somos vencedores hoje pelo nosso testemunho. É o nosso testemunho que vence. Derrotamos o adversário com nosso testemunho, nossa declaração de fé. Declaramos que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que habita em nós, curou nossos corpos, nos deu força e clareza à nossa mente e nos fez vencedores, onde a derrota reinara durante anos. Agora ele diz: e o venceram, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior. Gosto de pensar que o Espírito Santo não deixou de lado nenhuma de suas capacidades, sabedoria ou poder, quando fez do corpo do crente sua morada. Ele pode usar a espada do Espírito através de nossos lábios e derrotar qualquer força. Vencemos pela palavra em nossos lábios. O nome de Jesus em nossos lábios é tão poderoso quanto as palavras que saíram dos lábios de Jesus quando ele andou na terra. Nós não percebemos isso. Não percebemos que a palavra de Cristo em nossos lábios é exatamente como as palavras que saíam dos lábios do Mestre. É difícil para nós aceitar o fato de que sua palavra se torna viva nos lábios do crente. Ela traz conforto e consolo ao coração, tem poder e autoridade nos lábios. Você enfrenta a vida sem medo, você enfrenta a vida como um vencedor. Capítulo 42. Minha lista dos nunca mais. Nunca mais declarei, não consigo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Nunca mais declarei necessidade, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Nunca mais declarei medo, porque Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Nunca mais declarei dúvida e falta de fé, porque tenho recebido fé.
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Nunca mais declarei fraqueza, porque o Senhor é o meu forte refúgio. Salmo 27:1. E o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. Nunca mais declarei o domínio de Satanás em minha vida, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Nunca mais declarei derrota, porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. 2 Coríntios 2:14. Nunca mais declarei falta de sabedoria, porque Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. 1 Coríntios 1:30. Nunca mais declarei doença, porque pelas suas feridas fui curado. Isaías 53:5. E Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Nunca mais declarei preocupações e frustrações, porque lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Em Cristo sou livre de preocupações. Nunca mais declarei escravidão, porque onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3:17. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Nunca mais declarei condenação, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Estou em Cristo, portanto, estou livre da condenação. Nunca mais confessei solidão. Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. E nunca os deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Nunca mais declarei maldições e azar, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3:13 e 14. Nunca mais declarei insatisfação, porque aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, circunstância. Filipenses 4:11. Nunca mais declarei indignidade, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Nunca mais declarei confusão, por quê? Porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. E nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Nunca mais declarei perseguição, por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Nunca mais declarei o domínio do pecado em minha vida, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Nunca mais declarei insegurança, porque, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Provérbios 24-26. Nunca mais declarei fracasso, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nunca mais declarei frustração, porque tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, pois em ti confia. Isaías 26:3. Nunca mais declarei medo do futuro, porque, todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nunca mais declarei dificuldades, porque Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Exercício de fé. Fale o que você gostaria de ser, e você será o que fala. Você declara Jesus como Senhor para a salvação. Romanos 10, 10. Você o confessa primeiro, depois Deus age recriando o seu espírito. Esse princípio de falar primeiro é claramente visto nas Escrituras. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4,17. Na criação, Deus falou primeiro, depois as coisas vieram a existir. Você fala, depois toma posse. Você fala o que gostaria de ser e se torna naquilo que você fala. Porque para a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, Filemão 1,6. A sua fé se torna eficaz quando você reconhece ou verbaliza todo o bem que você tem em Cristo Jesus. Você fala, as coisas se tornam realidade. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, 2 Coríntios 4,13. Para que sua fé seja ativada, você verbaliza. Você deseja ter saúde? Declare então os textos bíblicos que dão saúde. Quando você falar a palavra, Provérbios 4:22 lhe garante que esse processo da palavra viva produzirá saúde para todo o seu ser. Fale, tenho uma mente saudável, olhos, nariz, boca, coração, veias, nervos, ossos, órgãos saudáveis. Se você tiver um problema cardíaco, fale para essa montanha. Jesus declarou, e assim lhe sucederá. Marcos 11:23. Você deseja ser um cristão forte? Diga o fraco, sou um guerreiro. Joel 3:10. Não é o forte que afirma ser forte, mas sim o fraco. É preciso falar primeiro, para que depois se transforme em realidade. Essa é a fé que agrada a Deus. Você deseja ser uma pessoa amorosa? Então fale isso, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Você deseja ser bem-sucedido? Então fale de sucesso. Você deseja ser corajoso em Cristo? Fale ousadamente, porque os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28:1. Homenagem a E.W. Kenyon e Dom Gossett. Capítulo 43. Houve um homem enviado por Deus, por Reverendo Jake Matchell. Em 1931, um desconhecido chegou ao noroeste do Pacífico, nos trazendo uma mensagem de amor. Ele pregou uma mensagem daquele que nos amou e se entregou a si mesmo, morrendo para que pudéssemos ingressar na família do grande Deus Pai. Ele trouxe a mensagem da redenção, da cura e da justificação. Por meio de seu ministério, a verdade alcançou nossos corações famintos. Durante anos, os programas de rádio matutinos do Dr. Kenyon enriqueceram a vida de milhares de pessoas. Muitos ouviram seu animado bom dia pela rádio, seguido da frase: bom dia, amigos ouvintes, que alegria estar aqui novamente com vocês. Muitos que nunca haviam frequentado uma igreja foram alcançados para Cristo através desses programas. Quando visitei uma pequena propriedade no extremo sul, ouvi o testemunho de um fazendeiro e sua esposa que paravam seus afazeres matinais para ouvir o programa todas as manhãs.
Seus corações foram atraídos pela mensagem de amor e finalmente foram ganhos para o Senhor Jesus Cristo. Palavras não podem expressar o que essas mensagens, vindas do coração do Pai, significavam para eles. Nosso coração se enche de gratidão pela fidelidade deste homem, para nos apresentar o que Deus lhe concedeu, o enriquecimento espiritual que o conhecimento mais profundo da palavra de Deus nos trouxe. De fato, tornou esse homem, por meio de quem a luz brilhou, muito estimado para nós. Para alguns, as fronteiras do reino do céu foram ampliadas. Uma vez que estávamos do lado de fora, agora somos companheiros, membros deste grandioso reino eterno que não pode ser abalado. Ele foi encontrar-se com o Senhor para desfrutar da glória do céu. Deixa para trás vastos tesouros dados por Deus, de bênçãos espirituais, para nós desfrutarmos enquanto ele recebe a recompensa que certamente aguarda o ministro fiel. Considero um raro privilégio tê-lo conhecido e ter experimentado a alegria de sua companhia. Que o Senhor abençoe a memória dele em nossos corações. Capítulo 44. O Construtor da Fé, por Reverendo Cal Olson. Entrei em contato com o ministério do Dr. Kenyon pelo rádio. Foi um privilégio para mim estar direta ou indiretamente envolvido em seu ministério por cerca de 10 anos. Dr. Kenyon teve um ministério longo e frutífero por mais de 50 anos e continuará vivendo no coração daqueles que o conheceram e nos livros que trabalhou tão arduamente para deixar nas mãos da posteridade. Tenho certeza que o Senhor o recebeu no céu como um de seus grandes generais da fé. Paulo escreveu a Timóteo: combati o bom combate da fé, seja um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, e muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Dr. Kenyon era conhecido como o professor dos professores. No rádio, ele era conhecido como o construtor da fé. Ao longo de seu ministério da palavra, homens e mulheres se tornaram agradáveis a Deus. Que desafio isso é para todo obreiro cristão! Muitos jovens pastores e obreiros iniciaram o seu ministério recebendo impulso, inspiração e motivação no conselho amigável e nas orientações do Dr. Kenyon. Ele conhecia o segredo de um ministério bem-sucedido. Ele era um madrugador e, por meio de sua comunhão com o Senhor, era capaz de ajudar e edificar as pessoas. Ele tinha amor e encorajamento para todos. O único inimigo que ele reconhecia era o diabo e seus auxiliares. Mas ele sabia como lidar com eles no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dr. Kenyon sabia o segredo do amor divino. Ele amava os homens e as mulheres do reino de Deus e edificava neles a palavra para que pudessem permanecer firmes e vitoriosos. Ele dizia: prefiro morrer a ser um fracasso. Você é um sucesso porque está ligado com a onipotência. Deus nunca produziu um fracasso. Você tem a vida de Deus. Você tem a capacidade e a força dele. Dr. Kenyon era um mestre das palavras. Para mim, ele era o orador mais eloquente e contundente que já vi. Suas mensagens da palavra de Deus eram sempre novas e vinham embaladas em dinamite divina. Ele foi um pioneiro no trabalho radiofônico na costa oeste. Esse ministério tem tido um efeito de longo alcance na igreja. Milhares aqui no Noroeste e milhões pelo mundo todo, através de seus livros, têm sentido o impacto do ministério que este homem desenvolveu. Verdadeiramente, ele era um grande embaixador do Senhor Jesus Cristo. Dr. Kenyon foi um ministro fiel da palavra de Deus. Não se tem notícia se ele ter chegado atrasado para algum culto ou compromisso. Suas mensagens vindas do Senhor eram edificantes e aumentavam a fé.
Eram mensagens únicas e definitivamente para estes últimos dias em que vivemos. Nós, que conhecemos pessoalmente o Dr. Kenyon, apreciamos a palavra mais e mais, conforme ele a explicava para nós. Se você ainda não conhece os outros livros do Dr. Kenyon, não perca mais tempo. Ao lê-los, descobrirá o quanto podem ser úteis ao seu ministério, qualquer que seja ele. Alegro-me pelo fato de o Senhor ter permitido que eu conhecesse esse grande homem de Deus. Não consigo traduzir em palavras o quanto seu ministério significou para mim e os meus. Que o Senhor diga a respeito de nós um dia: muito bem, servo bom e fiel. Capítulo 45, o ministério do Dr. E.W. Kenyon, por Reverendo Don Gossett. Em 1952, estava trabalhando com o evangelista William Freeman, no estado da Califórnia. Uma senhora evangelista, Daisy Wilt Banks, deu-me uma cópia do livro The Wonderful Name of Jesus, o maravilhoso nome de Jesus, escrito por E.W. Kenyon. Este foi meu primeiro contato com os textos do Dr. Kenyon. Pelo fato de o Espírito Santo ter me dado uma revelação pessoal acerca do poder e da autoridade do nome de Jesus, no ano anterior, foi com grande expectativa que comecei a ler aquele livro. Eu digo que o li, mas literalmente o devorei. Dia após dia eu lia, meditava e colocava em prática a autoridade do nome de Jesus. Quase todo minuto em que eu estava acordado era dedicado a Jesus e à maravilha de seu nome. Depois que terminei de ler o livro, escrevi ao Dr. Kenyon, no endereço divulgado no final do livro, para perguntar se ele havia escrito outras obras. Por algum tempo, não recebi resposta à minha carta. Tentei então fazer um interurbano para Seattle, Washington, a cidade do endereço. A telefonista me informou que o nome E.W. Kenyon não constava na lista. Concluí que provavelmente esse seria meu único contato com esse homem e seu ministério. O livro The Wonderful Name Jesus, o maravilhoso nome de Jesus. Dentro de 2 semanas, porém, uma carta da Kenyon Gospel Publishing Society chegou, com um novo endereço em Fullerton, Califórnia. A carta era da filha do Dr. Kenyon, Ruth, informando que seu pai havia sido promovido para o céu e que ela estava dando continuidade ao seu ministério. Ela então me contou os muitos livros que ele havia escrito. Fiz um pedido para adquirir todos eles. Continuei a ler um a um esses livros tremendos. Desde o início de meu ministério, eu fora um ávido leitor da maioria dos principais autores do Evangelho pleno. De repente, tomei consciência de que o meu ministério estava sendo fortemente influenciado pelos textos do Dr. Kenyon. A forma como ele apresentava a palavra, com tamanha revelação do Espírito Santo, a clareza de seu raciocínio, os desafios para agir na palavra, tudo isso era mais revolucionário do que qualquer texto que eu já havia lido. Em 1956, estive novamente na Califórnia para encontros evangelísticos. Fiz uma viagem a Fullerton para visitar Ruth Kenyon e sua mãe, a esposa do Dr. Kenyon. Nossa comunhão foi tão gostosa. Guardo com carinho a lembrança daquele primeiro encontro pessoal com a família Kenyon. Conversamos por horas a respeito de como o Dr. Kenyon dedicou-se dia e noite ao estudo da palavra, como constantemente andava no Espírito e o tesouro da verdade que ele deixou. Em todos os cantos do mundo onde passei, encontrei pessoas cujas vidas foram transformadas pelos textos de E.W. Kenyon. Tenho grande alegria por ter tido o privilégio de ter contato com seu ministério. Ao longo dos anos, continuei a desfrutar de rica comunhão com Ruth e outros membros da família. E você agora, ao ler este livro, poderá conhecer melhor o ministério de E.W. Kenyon. Alternando com os capítulos da autoria do Dr. Kenyon, este livro contém mensagens minhas que foram usadas pelo Senhor para edificar a fé. Capítulo 46. Meu pai
Dr. E.W. Kenyon, por sua filha Ruth. Papai nasceu em Saratoga County, Nova York. Era o quarto de uma família de 10 filhos. Era adolescente quando a família mudou-se para Amsterdã, Nova York, no Vale de Mohawk. Cresceu em Amsterdã, estudou na Escola Superior de Amsterdã e aos 19 anos pregou seu primeiro sermão na igreja metodista da cidade. Desde os primeiros anos de vida, papai tinha uma sede por conhecimento. Tudo que aprendia queria passar para as outras pessoas. Esse desejo de estudar foi a força motriz de sua vida. Quando garoto, ele sentiu chamado para o ministério. Aos 15 anos, porém, precisou trabalhar nas tecelagens de tapete como tecelão, mas dedicava cada minuto de seu tempo livre aos estudos. Lutou muito para conseguir estudar, frequentou várias escolas em New Hampshire e a Faculdade de Oratória de Emerson em Boston, Massachusetts. Sempre tinha um alvo fixo: pregar o Evangelho, estudar para procurar apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Ele foi pastor de diversas igrejas nos estados de New England. Aos 30 anos fundou e presidiu o Instituto Bíblico Bethel em Spencer, Massachusetts. Essa escola mais tarde foi transferida para Providence, Rhode Island, e é conhecida como o Instituto Bíblico de Providence. Por meio de seu ministério em Bethel, centenas de jovens foram preparados e ordenados ao ministério, e estão agora pregando a palavra em todas as partes do mundo. Por mais de 20 anos, ele viajou fazendo trabalhos evangelísticos pelo leste e se tornou conhecido por toda parte. Milhares foram salvos e curados nestes cultos. Deixou o leste e foi para a Califórnia, onde também viajou, realizando trabalhos evangelísticos. Foi pastor de uma igreja em Los Angeles por diversos anos e um dos pioneiros nos programas de rádio na costa do Pacífico. Em 1931, foi para o Noroeste e durante muitos anos seu programa matutino, Igreja de Kenyon no Ar, foi uma inspiração e uma bênção para milhares de pessoas. Fundou a Igreja Batista Nova Aliança em Seattle e foi seu pastor por muitos anos. Durante os atarefados anos de seu ministério, encontrou tempo para escrever e publicar 14 livros, centenas de poemas e canções, alguns dos quais nunca foram publicados, cursos por correspondência e folhetos. Por ocasião de sua morte, ele havia reunido material para outros 12 livros e um já estava pronto para publicação. Deixou centenas de artigos e sermões que nunca foram publicados. Pouco antes de seu falecimento, teve uma premonição de que não ficaria aqui por muito tempo. Me chamou e me disse que sentia que eu seria a pessoa que levaria adiante seu trabalho. Ele disse: "Ruth, querida, tenho a sensação de que não estarei com vocês por muito tempo. Essa obra deve continuar. Cabe a você agora. Você tem colaborado todos esses anos e, com a ajuda do Senhor, sei que você é capaz de continuá-la. Prometi a ele que o faria." A obra que ele começou continuou a abençoar milhares de pessoas como no passado. Hoje, nosso trabalho alcança os 4 cantos do planeta. Nossa circulação aumentou grandemente. Nunca houve um tempo em que o mundo necessitasse tanto desta mensagem como agora. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao término deste livro tão abençoado, Dom Gossete com E.W. Kenyon. Os capítulos finais, eles são apenas dedicatória, agradecimentos, mas o conteúdo em si nós terminamos. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias, meus irmãos e irmãs, são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Escreva aqui nos comentários o quanto este livro te abençoou, o quanto Deus falou com você, passagens bíblicas. Glória a Deus. Na descrição deste vídeo tem um local aqui, um canal onde você pode nos abençoar, se você sentir no seu coração.
você pode estar abençoando o nosso ministério, esse canal, em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!